professor José Afonso da Silva, ele criou essa classificação, né, com base numa classificação que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, de que as normas constitucionais, elas, ora, vão ser auto-aplicáveis, ora, elas não serão auto-aplicáveis. E aí, com base nessa teoria desenvolvida nos Estados Unidos, o professor Zé Afonso da Silva criou, no Brasil, essa teoria da classificação das normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade. Porém, ele identificou, e a Constituição brasileira, além das normas constitucionais auto-aplicáveis e das não auto-aplicáveis, ela ainda apresentava um terceiro gênero de normas constitucionais. E aí a divisão dele classifica as normas em 3 grandes grupos. Normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada, que são divididas em normas constitucionais definidoras do princípio institutivo e normas constitucionais de eficácia limitada definidoras do princípio programático, ou normas constitucionais programáticas. Então, nas aulas passadas, nós vimos que as normas constitucionais de eficácia plena são aquelas cuja aplicabilidade é direta, imediata e integral. Ou seja, são aquelas normas auto-aplicáveis, elas não dependem de nada, elas não dependem de nenhuma vontade, elas não dependem de nenhuma condição, de nenhuma outra norma para que elas possam produzir efeito. E o assunto nelas tratado é integralmente regulamentado pela norma constitucional, sob pena da norma infraconstitucional da lei que regulamenta de forma diversa esse conteúdo ser taxada de inconstitucional. Então, as normas constitucionais de eficácia plena quanto à aplicabilidade são direta, imediata e integral. No entanto, nós temos algumas normas que são classificadas como de eficácia contida, redutível ou restringível. Quanto à aplicabilidade, elas se assemelham muito às normas de eficácia plena. Por quê? Elas possuem aplicação direta, possuem aplicação imediata, porém, a aplicabilidade delas, possivelmente, não será integral. Ou seja, as normas constitucionais de eficácia contida permitem, por expresso comando constitucional, por expressa previsão nela mesma, permitem que o conteúdo nela tratado sofra uma restrição pela lei. Mas essa restrição que a lei vai realizar no conteúdo tratado pela norma vem expressamente previsto no texto da norma constitucional. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, essas são as normas constitucionais de eficácia plena e de eficácia contida. O que difere as normas de eficácia plena das normas de eficácia contida? Isso aqui, ó. As normas de eficácia contida, elas permitem a restrição dos seus efeitos por expressa previsão normativa, por expressa previsão constitucional. Já as normas de eficácia plena, não. Não permitem restrição dos alcances dos efeitos dessa norma. E aí, por último, nós temos as normas de eficácia limitada. Então, a gente poder ir fechando
o conteúdo, né, e fechando o assunto, nós temos as normas de eficácia plena, contida e limitada. Já sabe quais são as características das normas de eficácia plena e contida, e, salvo engano, se eu estiver errado, vocês me corrigem, nós paramos na análise aqui das normas de eficácia limitada. O que são as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas cuja aplicabilidade de uma norma de eficácia limitada, ela é indireta. O que significa isso? A aplicação dela não decorre diretamente do texto constitucional. Lembrando, eficácia é a produção de efeito que está previsto na norma. Então, a norma que possui uma eficácia limitada, a aplicação dela é indireta. Por quê? O efeito que está previsto na norma não vai decorrer diretamente da Constituição. Nós vamos precisar de uma ponte para poder fazer essa ligação. E, além disso, a aplicabilidade dela, além de ser indireta, ela vai ser também mediata e não imediata, como acontece nas normas de eficácia plena e de eficácia contida. Então, o que significa dizer que a norma possui eficácia mediata? Ela precisa de um meio para ser aplicada ao caso concreto. Então, norma constitucional de eficácia limitada, ela possui aplicabilidade mediata. Ela vai precisar de um instrumento, de um meio, para poder ser aplicada ao caso concreto. Como assim meio, Paulo? Deixa eu fazer um desenho aqui para poder tentar ser mais claro. Ó, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui a norma constitucional. E aqui nós temos o caso concreto. A norma constitucional não vai, por si só, conseguir ser aplicada a esse caso concreto. Nós precisamos estabelecer uma ponte para que, então, a norma possa ser aplicada ao caso. Qual que vai ser essa ponte? Qual que vai ser esse meio? Geralmente, esse meio será uma lei. É a lei que vai fazer a ponte entre o que está escrito na Constituição e aquilo que aconteceu na realidade, aquilo que aconteceu, aquilo que a gente está diante de um caso concreto. Então, essa ponte, para poder permitir a aplicação do que está escrito na Constituição, vai vir através de uma lei, de um ato administrativo, de qualquer outra norma que esteja abaixo da Constituição. Beleza? Depois nós vamos trabalhar com alguns exemplos práticos, vai ficar mais fácil para a gente poder entender. E, por último, né, além dela ter uma aplicação indireta, uma aplicação mediata, ela terá uma aplicabilidade não integral, uma aplicabilidade reduzida. Né? Por que reduzida? A aplicação
ocorrerá a partir da elaboração prevista na própria norma constitucional. Certo? Olha aqui, um exemplo prático, bom, para a gente conseguir entender o que é uma norma de eficácia limitada. Vamos voltar lá. Olha aqui. Artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o artigo 37 fala sobre a administração pública, os princípios, os ditames da administração pública. E esse artigo fala da greve de servidores públicos. E aí o artigo 37, inciso 7, fala o seguinte: o direito de greve, esse é o assunto disciplinado pelo artigo 37, inciso 7, o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, qual que é o assunto? O que está escrito aqui? Qual que é o caso concreto que a gente tem? A gente tem uma determinada categoria de servidores públicos querendo exercer o direito de greve. E aí, do outro lado, nós temos uma norma constitucional que fala sobre esse direito. A norma constitucional vem e fala, olha, é possível o exercício do direito de greve. A Constituição não proíbe, a Constituição não proíbe que os servidores públicos civis exerçam o direito de greve. Só que a Constituição não disciplinou esse direito numa norma constitucional de eficácia plena, nem numa norma constitucional de eficácia contida. Por quê? As normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida têm aplicação imediata, têm aplicação direta. Com uma particularidade entre uma e outra, mas se está escrito o direito numa norma de eficácia plena ou numa norma de eficácia contida, aquele direito já pode ser exercido imediatamente, já pode ser exercido diretamente. O fundamento é a Constituição. Pego a Constituição e aplico ao caso concreto. Agora, qual que é o problema quando o assunto vem disciplinado numa norma constitucional de eficácia limitada? Em quais circunstâncias, quando que é possível para uma determinada categoria de servidores públicos civis exercer o direito de greve? Qual a duração? O que tem que ter acontecido para reajuste salarial por 3 anos consecutivos? Pode realizar o direito de greve? A gente não sabe. Quais são os requisitos, quais são as condições para poder ser exercido de forma legítima esse direito? A gente não sabe. Como não sabe? A Constituição não explicou. O que a Constituição disse? Disse apenas que o direito de greve pode ser exercido desde que, respeitados, desde que
observados os termos e os limites definidos em lei específica. Só será possível exercer o direito de greve se respeitados os termos e os limites previstos em lei específica. Então, eu só consigo pegar a norma constitucional e aplicá-la ao caso concreto, eu só consigo chegar numa assembleia do sindicato de uma determinada categoria de servidores públicos civis, eu só consigo chegar para eles e falar assim, olha, nós podemos exercer o direito de greve, nós podemos declarar greve se existir a tal lei específica que regulamente esse direito. Ah, e se a lei não tiver sido criada, e se a lei não existir, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Olha aqui. Se eu só consigo aplicar a norma constitucional ao caso a partir da lei específica, se a lei específica não existir, eu não consigo atravessar essa ponte. Eu não consigo fazer com que a norma constitucional chegue até o caso concreto. Portanto, se não existir esse mecanismo aqui que vai ligar o caso concreto à norma constitucional, ela não produzirá efeito. Lembra de um remédio constitucional que nós estudamos, chamado mandado de injunção? Lembra que nós estudamos o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, e lembra que dentre eles a ação popular, e dentre eles nós estudamos o mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? Gente, pasmem os senhores e as senhoritas que, quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, com a previsão desse texto, esse aqui é uma norma constitucional originária, ela está escrita lá desde a promulgação. Então, de lá até a data de hoje, 1º de junho de 2021, algumas categorias não têm lei, algumas categorias de servidores públicos civis não possuem lei disciplinando o direito de greve. E aí? Como é que faz? E aí é o seguinte, muito simples. Se a gente ler, ó, o direito de greve será exercido. Ah, então nós podemos exercer de qualquer jeito. A repartição aqui, a repartição pública não está fornecendo churrasquinho de picanha na hora do café para nós. Então, né, churrasquinho de picanha e Heineken 0 na hora do café não tem isso, então não vamos fazer greve. Né, se é assim, o direito de greve será exercido. Então, qualquer motivo é motivo para deflagrar a greve? Lógico que não, né, gente? Tá, mas quais são os motivos que autorizam a deflagração da greve? Ah, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Se não existe a lei, logo não seria possível exercer o direito de greve. Tá, mas fica muito esquisito isso. Eu ter uma norma constitucional que não produz eficácia nenhuma, que não produz efeito nenhum, aí existe uma garantia constitucional chamada mandado de injunção, que, caso haja um direito constitucional previsto numa norma de eficácia limitada, que não tenha recebido a regulamentação normativa prevista, então poderá ser proposto um mandado de injunção para que se viabilize o direito previsto nessa norma constitucional. Certo? Então, para isso que serve o mandado de injunção. Mas quero chamar a atenção aqui, especificamente,
para a natureza dessa norma constitucional de eficácia limitada. O detalhe aqui é o seguinte, o que a gente precisa entender da norma constitucional de eficácia limitada é que, se não existir esse complemento, o direito nela previsto não será exercido. Isso que nós precisamos entender. É isso que diferencia a norma constitucional de eficácia limitada para a norma constitucional de eficácia contida. Essa é a grande diferença entre as duas. Certo? Norma constitucional de eficácia plena. Tudo que precisava regulamentar sobre o direito já está escrito na norma constitucional. O exemplo que nós trabalhamos aqui nas aulas iniciais foi da inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do morador, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento, salvo nos casos de flagrante delito, para prestar socorro, ou em caso de desastre, ou para cumprir ordem judicial durante o dia. Então, a própria norma fala, qual que é o direito? É a inviolabilidade do domicílio. Existe exceção a esse direito? Existe. Existem 4 exceções. Quais são as 4 exceções? Em caso de desastre, qualquer hora do dia ou da noite. Em caso para prestar socorro, qualquer hora do dia ou da noite. Caso de flagrante delito, qualquer hora do dia ou da noite. E para cumprir determinação judicial. Se a violação do domicílio for para cumprir uma determinação judicial, essa violação só pode acontecer durante o dia. Ponto final. Ela é plena, ela é completa, ela é integral, ela é direta. Tem um caso concreto, ela é direta. Se aplica aquele caso concreto e pronto, acabou. E se a lei vem e fala, olha, se caso vamos colocar, se caso acontecer aqui uma suspeita da prática de um crime com previsão de pena máxima acima de 4 anos, o mandado judicial pode ser cumprido, inclusive, durante a noite. Essa lei é uma lei inconstitucional. É uma lei que vai ser considerada inválida porque está regulamentando de forma diferente aquilo que veio previsto na Constituição. Porém, quando a gente sai das normas de eficácia plena, que são as normas mais completas, e a gente cai nas normas de eficácia contida, a gente vê que as normas de eficácia contida, qual foi o exemplo que nós trabalhamos aqui? Aqui, É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nessa situação, que a gente tem que olhar para diferenciar a norma de eficácia plena para a norma de eficácia contida, é que a plena não vai aparecer as expressões nos termos da lei, que a lei estabelecer, na forma da lei. A plena vai regulamentar de forma completa o assunto. Agora, quando aparecer nos termos da lei, conforme disposto em lei, nos termos e limites previstos em lei específica, aí você já desconfia da norma. Fala assim, se essa norma está permitindo a regulamentação do assunto também pela lei, essa norma não é uma norma de eficácia plena. A aplicabilidade dela não está sendo integral, não está partindo somente da Constituição. Ela está partindo da Constituição e da lei, ou ela partirá somente da lei. Então, quando você se deparar com essas expressões, conforme previsto em lei, nos termos da lei, desconfie da norma e fala assim, olha, essa norma não é uma norma de eficácia plena. Bom, mas aí, você se depara com essa situação do inciso 13 e do inciso 32 do artigo 5º, e fica na dúvida, porque nas duas normas aparecem a expressão nos termos da lei, conforme disposto em lei. E aí você fala assim, eu sei que ela não é plena, mas e aí? Ela vai ser contida ou ela será limitada? Aí tem um critério fácil para você poder fazer essa distinção. O que você vai pensar?
Você vai ler a norma e vai fazer o seguinte exercício. Vai fazer o seguinte raciocínio. Você leu a norma e vai pensar, não existe a lei. Essa lei mencionada na norma constitucional, ela não existe. E aí, você então vai analisar se, não existindo a lei, é possível o exercício do direito previsto na norma constitucional? A lei não existe. Entretanto, é possível que essa lei, ou melhor, é possível que essa norma constitucional produza efeito? É possível, sem que a lei exista, de eu aplicar essa norma constitucional ao caso concreto? E aí nós temos duas situações aqui completamente diferentes. Olha aqui. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aí o exercício que vai fazer é o seguinte, ó. Não existe a lei estabelecendo nenhuma qualificação profissional. É possível que o sujeito exerça algum trabalho, algum ofício ou alguma profissão? Não existe a lei. Embora não exista a lei, é possível exercer o trabalho, o ofício ou a profissão? Possível. Então, o exemplo que nós trabalhamos aqui, as profissões de jornalista, de músico, elas não têm uma legislação própria que estabeleça qualquer tipo de requisito. Não é exigível, não é exigido do jornalista que ele tenha curso superior. Não é exigido do músico que ele tenha curso superior. Algo que não acontece para a profissão de engenheiro, para a profissão de advogado, para a profissão de médico. Então, o exercício que você vai fazer é esse. Leu a norma, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não existe. É possível ainda que o sujeito exerça trabalho, ofício ou a profissão? É possível. Então, essa norma, se a lei não existir e for possível aplicar essa norma ao caso concreto, essa norma será uma norma de eficácia contida. Agora, olha a hipótese do inciso 32 do artigo 5º da Constituição. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, peraí. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A lei não existe. Como que vai ser promovida, como que vai ser realizada, implementada essa defesa do consumidor? Quais os direitos que o consumidor tem dentro de uma relação de consumo? Tem direito a quê? Vamos ver se a Constituição falou alguma coisa. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Ah, ele tem direito de se defender. Tá, mas se defender de quê? Se defender como? Então, se a lei não existe, logo não existe a possibilidade de produção de efeitos do direito nela previsto. Então, o exercício que nós vamos fazer é sempre esse. Analisar o texto da lei, da norma constitucional, e analisar, olha, a lei não existe. É possível o exercício do direito mesmo sem a existência da lei? Se for possível, a classificação dela será como norma de eficácia contida. Se não for possível, se a gente depender da criação da lei para poder exercer o direito que está previsto na Constituição, ela será uma norma de eficácia limitada. No exemplo específico, né, existe o Código de Defesa do Consumidor.
que estabelece que o consumidor tem direito à informação, o consumidor tem direito, dentro de um processo judicial, à inversão do ônus da prova. O que é isso? Não é o consumidor que tem que provar que está certo. É a loja, né, o fornecedor ou o produtor do produto, é ele que tem que provar, né, o fornecedor ou o prestador de serviço, é ele que tem que provar que o consumidor está errado. Existe uma inversão, existe uma possibilidade de inversão do ônus da prova, né, dentre vários outros direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Mas, se não tivesse sido criado o Código de Defesa do Consumidor, essa lei, a qual a gente apelidou de Código de Defesa do Consumidor, não seria possível o exercício de nada disso. Como que eu ia chegar para o fornecedor de um produto e falar assim, olha, te comprei um celular, ele estragou, você precisa trocar ele para mim. Fala assim, mas aonde está escrito que eu tenho que fazer isso para você? Você comprou um celular, você saiu da loja e ele estava funcionando. Se você virou a esquina aqui e ele parou de funcionar, problema seu. Se não existisse o Código de Defesa do Consumidor, eu ia virar para ele e falar assim, não, realmente, você tem razão. Agora, como existe o Código de Defesa do Consumidor, eu falo com ele, olha aqui, ó. Código de Defesa do Consumidor estabelece uma garantia de 90 dias. O fabricante pode colocar, como em alguns casos coloca, um prazo maior, a garantia de 1 ano. Em algumas fabricantes de carro, garantia de 3 anos. Mas o Código de Defesa do Consumidor fala em 90 dias. Se dentro de 90 dias aquele produto que você comprou apresentar algum defeito, você tem direito de exercer uma de 3 possíveis prerrogativas. O que você pode fazer? Você pode exigir um produto novo, você pode solicitar o abatimento proporcional em razão do defeito que ele apresentou pelo preço que você pagou. Então, olha, apresentou um defeito e aí você tinha pago R$1.000. Com esse defeito ele ainda funciona, mas ele está mais limitado. Beleza, então devolve R$300 para o consumidor. Ou ainda você pode exigir a devolução do produto e a restituição integral do seu dinheiro. Então, essa defesa está prevista, não é na Constituição. Então, como que eu faço para chegar na loja com um celular que eu comprei há 30 dias atrás? Aqui, ó. Eu tenho um celular estragado. Eu comprei há 30 dias atrás e eu tenho do outro lado aqui o fabricante desse celular. A partir da leitura do artigo 5º, inciso 32, que fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, eu consigo aplicar esse caso à norma constitucional? Ou melhor, eu consigo aplicar a norma constitucional a esse caso, obrigar somente com o que está escrito na Constituição, obrigar o fabricante a me devolver o dinheiro? Não. Para eu conseguir aplicar essa norma ao fato concreto, eu vou precisar do famoso CDC, Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então, olha, o principal ponto que nós precisamos nas provas e na análise propriamente dita da eficácia das normas constitucionais é fazer esse exercício. Se a norma está bonitinha, está completa, eu consigo entender toda a extensão do direito que está previsto nela, essa é uma norma de eficácia plena. Porém, se a norma, a própria norma constitucional, prevê a possibilidade da criação de uma outra norma, lógico, infraconstitucional, que visa diminuir a sua extensão, essa norma será mais, que mesmo sem a criação da lei seja possível a aplicação da lei, da norma constitucional, essa norma será uma norma de eficácia contida. Agora,
Se o direito está previsto na norma constitucional, mas só será possível aplicar a norma constitucional ao caso concreto mediante a elaboração de uma lei, eu estou diante, então, de uma norma constitucional de eficácia limitada.